primeiros 3 meses de treinamento de atividade física, principalmente na musculação, é a adaptação neuromuscular. Então, muitas pessoas entram na academia achando que vai ter um resultado imediato e não tem, não é possível isso. Porque a adaptação neuromuscular é o primeiro processo para que depois haja a hipertrofia, o início do processo de hipertrofia propriamente dito. E o que é essa adaptação neuromuscular? É justamente o preparo de toda a estrutura músculo-esquelética para receber a carga que vai ser executada durante os exercícios. Então imagina uma pessoa que nunca fez atividade física com carga, com peso, né? Às vezes até faz outro tipo de atividade física, mas não a musculação. E aí as estruturas esqueléticas e neurológicas, os tendões, os ligamentos não estão preparados para aquela carga que ela vai fazer no exercício. Então o nosso corpo, de forma inteligente, ele antes disso faz uma adaptação, que é a preparação dos neurônios, ligamentos, tendões, para receber esse novo volume de músculo, essa nova força muscular. Então, primeira coisa que a gente pergunta para o paciente: tem quanto tempo que você está treinando? Por quê? Se a gente prescrever uma dieta para hipertrofia enquanto a pessoa estiver no período de adaptação neuromuscular, o que vai acontecer? Uma dieta de hipertrofia é uma dieta hipercalórica. Não tem jeito de construir músculo sem energia de sobra. Então, para uma dieta de hipertrofia, a gente precisa de pelo menos 500 calorias a mais por dia numa dieta. Então, tem o metabolismo basal, o tanto de calorias para satisfazer a taxa metabólica basal. Precisamos do tanto de calorias para satisfazer, para atender nossas necessidades diárias de rotina. Levantar, tomar banho, escovar dente, pentear cabelo, comer, andar, caminhar, subir, descer escadas, atividades do cotidiano. E precisamos de energia para atividade física. Quando a atividade física consome tanta energia, a gente precisa ainda mais de acrescentar calorias na dieta. A musculação é um desses casos. O desenvolvimento do músculo requer muita energia, principalmente carboidrato. Carboidrato, água e aminoácidos. Hoje em dia as pessoas se preocupam principalmente com a proteína e menos com o carboidrato. Porém, para a recuperação muscular, para o desenvolvimento do músculo, é essencial atender a quantidade de carboidrato. E aí, para a gente saber se a pessoa está ingerindo a quantidade certa de nutrientes pré-treino, é importante a gente saber o que ela está ingerindo antes do treino. Faz toda a diferença. Então, a partir do horário de treino da pessoa, então se ela treina na hora do almoço, nós vamos investigar como estão as últimas refeições antes desse treino. As refeições que antecedem o treino. Então, a refeição imediatamente antes do treino e as pelo menos 2 refeições anteriores. Isso é importante para que a gente saiba se a gente está oferecendo a quantidade adequada de nutrientes para aquele treino. Quando a pessoa treina de manhã, por exemplo, o primeiro horário do dia, depois que ela acorda, a refeição pré-treino é ainda mais importante. Ela passou a noite inteira em jejum. O estado de jejum consome nossa reserva de glicogênio muscular. Claro que usa muito, o estado de repouso usa muito gordura como fonte de energética, mas também o glicogênio muscular. Quando não há glicose sobrando na corrente sanguínea, o nosso corpo usa como recurso energético a gordura e o glicogênio muscular. Por último, o glicogênio hepático. E aí tem algumas pessoas que não se sentem bem durante um treino de musculação e ficam em dúvida se é devido à alimentação ou se é pela própria adaptação que está acontecendo ao exercício, se é porque houve uma mudança na intensidade ou no volume do treinamento, porque às vezes a pessoa já está adaptada, ou seja, por exemplo, ela já treina há 1 ano, já está super adaptada, mas houve uma mudança
no estilo de treinamento, que pode ser de diversas formas, seja na intensidade, no volume, no tipo de treino, descanso entre uma série e outra, né? Se está tendo um descanso ativo ou um descanso passivo entre um treino, entre uma série e outra. Então, essa é algo que a gente precisa avaliar para entender se o que a pessoa está comendo antes do treino está sendo suficiente para fornecer energia para ela durante aquele treino. Importante a gente lembrar que depois que a pessoa comeu, precisamos do tempo de digestão e absorção para que a gente tenha a energia disponível para o músculo. Então, às vezes a gente come uma refeição logo antes do treino e não vai dar tempo. E lá durante o treino a gente não vai ter essa energia disponível para ser usada. O tempo para essa energia ser disponibilizada vai depender do tipo de alimento, por exemplo, o tipo de carboidrato, se for carboidrato de alto índice glicêmico ou não, se essa refeição está acompanhada de gordura, de fibra. Se a gente ingere um carboidrato acompanhado de gordura, o tempo que esse alimento vai passar no estômago é maior. O esvaziamento gástrico demora mais quando a gente tem uma refeição mais rica em gordura e em proteína também. Então, quanto mais difícil for a refeição, mais tempo vai ficar no estômago o alimento. Então, conhecendo o que a pessoa está comendo antes do treino, a gente sabe mais ou menos quanto tempo vai levar para que essa energia esteja disponível. É comum a gente prescrever como pré-treino, quando a gente tem pouco tempo entre a refeição pré-treino e o treino propriamente dito, suplementos, onde a gente sabe exatamente a configuração química das proteínas e dos carboidratos, assim, a gente consegue estimar de forma mais assertiva o tempo de digestão e o tempo de fornecimento dessa energia. Mas também com alimentos isso é possível, a gente pode escolher alimentos de alto índice glicêmico na quantidade adequada. O que a gente não deve fazer é usar um carboidrato de alto índice glicêmico muito antes do treino, porque o que vai acontecer? O carboidrato de alto índice glicêmico vai liberar uma grande quantidade, vai fazer um pico de glicose no sangue, e todo pico de glicose no sangue causa como rebote uma queda na glicemia devido ao disparo do hormônio insulina que capta essa glicose para que não fique em alta quantidade no sangue. E aí, quando a pessoa vai treinar, cadê a energia? E isso, em alguns casos, pode levar, sim, à hipoglicemia, que é aquela fraqueza durante o treino. Se ela fizer uma refeição mais completa 1 hora antes do treino, até 45 minutos antes do treino, se houver uma boa mastigação para que essa digestão seja mais facilitada, talvez já seja suficiente para fornecer energia durante o treino dela. E aí dispensa um pré-treino imediato ali 10 minutos antes. Isso que é muito importante a gente entender a pessoa para quem a gente está prescrevendo, entender o processo digestivo dela, porque se é uma pessoa que está com hipocloridria, ou seja, baixa produção de ácido clorídrico no estômago, a digestão vai ser muito mais lenta e talvez incompleta. Agora, se é uma pessoa que tem hipercloridria, também pode haver algum desarranjo aí, né? Pode gerar, por exemplo, um desconforto gástrico. Essa sensação de fraqueza, às vezes uma sensação de desmaio durante o treino, ele pode acontecer mesmo quando a gente está bem alimentado, bem nutrido, tudo certo. Pode acontecer por questões próprias do treino. Por exemplo, quando a gente faz um treino de membros inferiores, os músculos dos nossos membros inferiores, de coxa, né, panturrilha, quadríceps, posterior de coxa, são músculos grandes que requerem um grande fluxo de sangue para executar o exercício, principalmente quando a gente coloca uma carga. Necessidade de fluxo sanguíneo para os membros inferiores disponibilizam menos oxigênio para o nosso cérebro. O nosso corpo prioriza a função. Por isso que quando a gente está no processo digestivo pós o almoço, por exemplo, a gente tem aquela queda de energia, de leve, porque o corpo está priorizando a função digestão. Durante o treino, o corpo está priorizando a função treino. Força. Então é natural sentir umas zonzeirinhas, às vezes, e algumas vezes também hipotensão.
Sabe aquela sensação de quando você está sentado e levanta rápido? É justamente o fluxo de sangue que não foi rápido o suficiente para chegar no cérebro. Pode acontecer da pessoa estar com resistência, por exemplo, à insulina. O que acontece na resistência à insulina? Existe a glicose disponível no sangue, na corrente sanguínea, mas não existe a insulina em quantidade ou que haja alguma dificuldade nos receptores da insulina para captar essa glicose e levar para dentro das células, por exemplo, nesse caso, dentro da célula muscular. Então, é em algum nível a resistência à insulina. E também pode acontecer nos casos de hipoglicemia, pessoas que têm hipoglicemia e aí consome o carboidrato de alto índice glicêmico antes, não começou o treino, a partir de certo momento que a gente está no exercício físico, há uma maior concentração de glucagon no nosso sangue que mantém a estabilidade dessa glicemia. Na pessoa que tem hipoglicemia, isso está desajustado. Então, pode ser que haja uma queda maior da glicose no sangue. Por isso é importante tratar o paciente de uma forma geral e não só olhar a refeição pré-treino dele. Por isso que é tão perigoso a gente apenas aconselhar pessoas com relação ao que comer antes, depois do treino. É importante conhecer todos os aspectos, seja de objetivo, seja de estado metabólico, estado fisiológico daquela pessoa, as características do treino, etc. Como sempre, é tudo muito individual, é uma individualidade bioquímica. Porque às vezes o hemograma tá bom, mas está com deficiência de ferro, que a gente tem que avaliar pela ferritina. Às vezes não chegou lá no hemograma ainda, não dá para ver pelo hemograma ainda. A gente sempre deve pedir a ferritina, porque mostra as reservas de ferro. A gente não pode esperar chegar na anemia, porque depois que tá lá é muito difícil corrigir. E, por exemplo, quando a ferritina tá baixa, já é suficiente para a unha começar a quebrar, cabelo começar a cair, fraqueza, sabe aquela moleza para fazer qualquer coisa? Ferritina baixa. Então é importante a gente monitorar isso nos pacientes. E o hemograma está tudo bem, mas a ferritina já está mostrando, já está dando sinais de que a reserva de ferro está baixa. Tá vendo como a gente vai conversando com o paciente e vai identificando? Interessante. Aí é hora de você também perguntar sobre o fluxo menstrual dela. Mulheres que sangram muito na menstruação perdem muito ferro. Toda paciente mulher, a gente precisa... A minha anamnese sempre tem essas questões. Como é o ciclo menstrual? Se é regulado ou não? Como é o fluxo menstrual? Tem mulheres que menstruam 3 dias, pronto. Tem mulheres que menstruam, que ficam sangrando 5 dias em grande quantidade. E aí pode ter certeza que vai ter dificuldade de... Mas isso já é da mulher, tipo, não tem nada a ver com alguma patologia, o fato dela sangrar muito. Pode ter patologia, endometriose. Pode ser que ela está com deficiência de coagulação sanguínea. Mas... Por exemplo, pacientes que sangram demais, a gente não prescreve ômega 3. Porque vai raliar ainda mais, vai aumentar ainda mais o fluxo. Ou 3, 4 dias antes da menstruação tem que suspender o ômega 3. Pré-operatório, a gente suspende. Porque vai dificultar a contenção de sangue. O ômega 3 ele aumenta o fluxo sanguíneo? Uhum. Ah, tá. E deixa ele mais rápido. Mais fluido. Por isso que previne doença. Uma das razões porque previne doenças cardíacas. Antigamente, quando a gente foi criado, a gente comia tanto peixe assim? Não. A gente comia mais do que come hoje. E mesmo que fosse um pouco de peixe naquela época, eram peixes selvagens, né? Com uma alta concentração de ômega 3, diferente dos peixes que a gente consome hoje, que são a maioria de cativeiro. O importante no ômega 3 é em quantidade, concentração de EPA, ácido eicosapentaenoico e o DHA, ácido docosapentaenoico. Além disso, desses 2 elementos que são os ácidos tipo ômega 3, importante avaliar nas cápsulas desses suplementos são os outros elementos que compõem a cápsula além do óleo de peixe. É frequente, assim, é muito comum
a indústria usar óleo de soja, óleo de amendoim para preencher o comprimido. Então a gente acaba ingerindo gordura inflamatória, gordura pró-inflamatória, junto com a gordura anti-inflamatória que a gente tanto deseja, que é do óleo de peixe. Então a escolha do tipo de ômega 3 precisa ser avaliada em todas essas questões. Concentração de EPA e DHA por cápsula e os excipientes, que são esses óleos, esses outros óleos que compõem a cápsula. Então, existem produtos no mercado onde você tem 50% de ômega 3 e os outros 50% outros tipos de óleos mais inflamatórios. E também existem uns excelentes cápsulas de ômega 3, onde 99% é óleo de peixe. Claro que as cápsulas mais concentradas, mais puras, devem custar mais do que as cápsulas que são diluídas. Então, muitas vezes o consumidor, o paciente chega para comprar o ômega 3 na drogaria ou em loja de suplemento e vai só pelo preço por cápsula. Então, 30 cápsulas custa R$100 e o outro que é mais puro, 30 cápsulas custa R$200. Qual que está mais barato? Se o que custa R$200 é puro e o que custa R$100 é 50% só. Concorda que deu o mesmo preço? Só que o mais puro você está ingerindo só gordura anti-inflamatória, enquanto o outro você está ingerindo um monte de gordura que você não quer. Então isso precisa ser orientado para as pessoas, para os pacientes, na hora da prescrição, né? Assim como existem alguns produtos em que a gente encontra maior concentração de EPA com relação ao DHA. Tem pacientes que precisam mais do EPA e tem pacientes que precisam mais do DHA na questão da proporção.